vocês o seguinte: quando, antes de fazer esse split, antes de fazer, isso é ponto algébrico, isso é elevar ao quadrado, antes de fazer essas coisinhas, a gente já sabe de antemão, pelo mecanismo de Higgs, a gente, pelo teorema de Boltzmann, a gente já sabe localizar o bóson de Boltzmann. Claro, quando eu escolhi o meu vácuo. Quando eu escolhi esse vácuo aqui, ficou claro para mim que o bóson de Boltzmann está aqui. E 2. Então, esse cara aqui é o bóson de Boltzmann. Esse cara aqui, ele ficou separado. Ele não tem uma configuração, e nós já sabemos qual é o estilo do bóson de Boltzmann. Se é absorvido por uma parte longitudinal do anil, é aqui que começa a absorção. Por quê? Porque essa parte longitudinal do campo A, ela já está acoplada com essa. Então ela já está pescando essa, ela deixou o equilíbrio. Então a parte longitudinal do campo A, ela ignorou o campo Q. Por quê? Porque o Q não tem bóson de Boltzmann. O bóson de Boltzmann está localizado no S. Mas ele vai desaparecer daqui a pouco. Vamos ver. Eu só estou chamando a atenção, porque esse termo da maneira que está não é tão óbvio, mas assim fica bem óbvio. Muito bem. Então esse termo aqui saiu daqui. Aqui é a mesma coisa. Ó. Esse termo aqui já vai ser cúbico nos campos. E esse termo aqui vai ser quártico. E esse termo vai ser quártico. Então disso tudo aqui só me sobra esse terminho. Esse terminho é interessante para mim, porque ele é quadrático no campo vetorial. Então, nós estamos produzindo o termo agora, que é 2V2. Então, aqui a gente vamos em frente, então para não ter confusão, vou botar isso aqui mais para baixo. Mais V2, AMI. Olha aqui, algo que é parecido com o termo de massa do campo. A parte quadrática do campo vezes um parâmetro. Só que eu não posso ter certeza que a massa é essa. Por quê? Porque esse campo a mim, ele não está sozinho. Ele está acoplado também com S. Então, o meu campo S e o meu campo a mim, eles estão formando um duete. O meu campo de gauge, ele se associa com o S. O que fica separado. O que está livre. Vamos continuar aqui. Então, desse termo aqui, o único termo quadrado que saiu foi esse. Isso aqui é uma constante, a constante sai do lagrangiano. Isso aqui é um termo linear, depois nós vamos ver o que está acontecendo na frente do que eu tenho menos. Na frente do que eu tenho menos si, menos raiz de 2, o parâmetro si, veio aqui. Esse termo aqui é linear do campo. E aqui eu vou gerar um termo linear também, que vai ser, isso aqui vai dar, quando eu levar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar quártico, que é uma constante, vai embora. Esse termo aqui, quando eu levar ao quadrado, vai dar um de 2, tudo bem, mas eu vou ter um termo cruzado daqui, vai produzir aqui, com 2 raiz de 2, quando eu levar isso aqui ao quadrado, 2 raiz de 2, V3, que lambda sobre 4. Então, lambda sobre 2, isso? Então, vai ficar lambda sobre raiz de 2. Então, nós vamos produzir um termo aqui, que vai ser, então, menos, vou ver se eu fiz besteira aqui, 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, lambda V sobre 4, é um linear aqui. Então, 2 cancela 2 aqui. Menos lambda V sobre raiz de 2. Menos raiz de 2 lambda V aqui. Então, é o termo linear aqui que tem aqui, o termo linear aqui que tem aqui. Aqui já é quadrado, e depois vamos ter os termos aqui. Então, esse termo aqui, se a gente pode fatorar o raiz de 2 aqui, a gente vai ver que está aparecendo aqui na frente é psi, psi, aqui apareceu para nós aqui um psi, V, raiz de 2 cancelou, mais lambda V. Isso? Um probleminha aqui de sinal. Aqui tem um psi 2, eu esqueci aqui, que apareceu psi não é, é psi V aqui, certo? E aqui, quando eu levar ao quadrado, aqui que aparece V3, Aqui é 2 V3, certo? Então, aqui aparece aqui V3. Então, fica psi V mais lambda V3. Boto V em evidência, fica psi mais lambda V2.
Mas aí se a gente usa aquela definição do V2, né? Aqui tem outro probleminha assim, estou esquecendo de raiz de 2, né? Sério, pessoal. Aqui lambda sobre 4, produz o 2, fica lambda sobre 2. Ah, lambda sobre raiz de 2, verdade. Isso não é isso. Eu dei errado esse tal, né? Porque eu tinha já. Eu produzo 2 lambda sobre 4, raiz de 2, V3 aqui, pegando o termo linear aqui. E aí aqui produz o 2, e aqui raiz de 2 no denominador. Então, se a gente bota esse raiz de 2 nesse, aqui fica sobre 2, certo? Então, quando eu levar V2 ao quadrado, vai produzir menos 2 que si sobre lambda. O 2 cancela com 2, o lambda com lambda para menos de 5 mais que si. Então, o coeficiente aqui é automaticamente zero. Esse termo aqui, linear aqui, com o termo linear aqui que sai daqui, sai zero. Isso aí está claro para nós, porque se eu estou fazendo expansão em torno do mínimo, o termo linear na expansão é justamente a derivada do potencial em relação ao campo. Tá certo? Então, estou só checando que a nossa aula está correta. Então, não tem termo aqui. Aí aqui, esse termo aqui vai produzir algo que é quadrático em π, então vai ficar menos 1/2 de si que 2. Menos 1/2 de si π ao quadrado. Esse termo aqui vai produzir menos 1/2 de si S2. Tá certo? Então, tudo que é quadrático, eu estou pegando o termo linear aqui e desapareceu. Então, aqui, mesma coisa. Quando eu elevar esse termo aqui ao quadrado, então, o único jeito de dar coisa quadrática aqui é uma interferência desse termo com esse e uma interferência desse termo com esse. Claro, no fator 2, né? Porque depois é o quadrado desse, o quadrado desse, o quadrado desse, o quadrado desse. Duas vezes esse com esse, esse com esse, esse com esse, assim vai. Então, todos os termos, eu só quero pegar os termos quadráticos, então eu vou ter que pegar duas vezes isso, vezes isso, e duas vezes isso, vezes isso. Claro, com lambda sobre 4. Então vamos produzir esse termo aqui, que vai ficar aqui. Eu quero preparar esse cálculo para a gente ver quando o intervalo discutir mais. Então, esse termo aqui produziu 2, V2, 1/2 de π ao quadrado, menos lambda sobre 4. Então, 2 cancela com 2. Então, fica menos lambda V2 sobre 4 π ao quadrado. Menos. Tá até aqui junto com ele, aí a gente vai juntar tudo. Menos lambda sobre 4 V2 π ao quadrado. Então, vou juntar esses dois termos daqui a pouco. E esse aqui produziu 2, vai cancelar esse meio, vai produzir V2 S2, menos lambda sobre 4, né? Vai produzir menos lambda sobre 4 V2 S2. Certo, gente? Então, com isso a gente jogou fora, quer dizer, pegamos todos os termos até quadrado. Depois tem termo cúbico, tem termo quártico, que eu não estou interessado agora, porque isso é interação. Eu estou interessado no momento só em ver quais são as partículas, as excitações que vão estar presentes no espectro. Eu tenho que olhar só o lagrangiano quadrático. Espero não ter errado em cálculo aí. Vocês estão bem atentos. Fala. Oi? E esse aqui. Obrigado. Isso aqui. Menos lambda sobre 4. E aí ele vai esse termo ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, V ao quadrado, π ao quadrado. Então, como termina mais do que menos lambda sobre 2, V2 que 2. Né? Então, onde é que eu tirei? Aquele primeiro termo que eu tirei dali, né? Menos 1/2 de si, V2, depois menos lambda sobre 4, V2 que 2. Eu tirei da onde? Falta
Vê que está contando duas vezes o mesmo termo, não meio. E quando eu elevei isso aqui ao quadrado, né? Eu peguei esse termo aqui ao quadrado. Quem tinha aparecido? Onde, da onde é que apareceu aqui? Lambda V2 e ao quadrado. Aqui, peraí. Acho que fiz besteira, então. Lambda V2 e ao quadrado apareceu aonde? Não, Só que não é 4, é 8, né? Oi? É 8 mesmo. Aonde? É sobre 8. Aonde? Aqui? Lambda sobre 4, vezes o meio de 2. Mas sabe o que é, Rocha? Olha só. Não, está ao quadrado. É que eu estou levando ao quadrado. Pois é, quando eu levar ao quadrado desse, é o que o Henrique falou. Fica menos lambda sobre 4, 2 é 2 de 2. Então fica menos lambda sobre 2 é 2 de 2. Está aqui. Esse aqui eu... Esse aqui foi 2 vezes isso vezes isso. Esse vezes esse, tem razão. Eu peguei 2 vezes esse vezes esse. Tá certo. Então, 2 menos lambda sobre 4 fica menos lambda sobre 2. E aí, V2 de 2, aí menos 2, né? V2 no meio de π ao quadrado. Então, fica, tá certo. Menos 1/4, tá certo. Lambda V2. Então, peraí. Então, a gente tem esses três termos aqui que eu tinha esquecido. Então, vamos agrupar isso aqui. Então, nós ficamos com menos 1/2 aqui ao quadrado, e aqui eu boto 2 aqui, boto 4. Então vamos botar menos 3 lambda sobre 4 C2. Tudo isso de 2. Certo? Menos 1/2 de C2. Aí menos lambda sobre 4 com menos lambda sobre 2. Então fica menos 3 lambda sobre 4 V2. Então, o termo final é esse aqui. Vou botar aqui esse sinal menos. Podemos colocar aqui até o meio, fatorar o meiozinho. Então, menos 5 mais 3 lambda sobre 2 V2. Né? E isso aqui, V2. Certo? É menos 1/2 se e menos 3/4. E aí a gente sabe, pode até efetuar isso aqui. A gente sabe o que é isso aqui, ó. Né? Isso aqui é psi mais 3 lambda sobre 2. Quem é V2? V2 é menos 2 psi sobre lambda. Esse é o V2, menos 2 psi sobre lambda. Então, o lambda vai ficar aqui. O lambda cancela, o 2 cancela, então fica psi menos 3 psi. Então, fica menos 2 psi. Então, isso aqui é menos 2 psi. E o outro aqui fica, vou botar em evidência também o menos meio. Então, fica psi mais lambda V2 sobre 2, tá? Menos 1/2 de psi, menos lambda sobre 4 V2, e tudo isso aqui dá na frente do S2. Aí a mesma coisa, V2 é menos 2 psi sobre lambda, menos 2 psi sobre lambda. Então, lambda cancela com lambda, 2 vai ficar menos psi mais psi. Então, o termo S é zero. Esse termo S desaparece. O termo S está todo aqui, ó. Misturado aqui, então, só esse terminho. Então, isso é a parte quadrática. Agora, claro, depois tem o termo cúbico, é a parte de interação. Então, nós pegamos a parte bilinear dos campos, que é o que vai me dar a dinâmica, que vai me dar a cinemática. Quem são as partículas que estão em jogo. Então, vamos dar um intervalo agora, já só vou preparar aqui para vocês para isso. Então, vamos botar aqui, vou apagar isso aqui, vou botar aqui menos 2. Aqui só uma observação. Observe, ó,
O campo aqui, então, ele está completamente desacoplado do ar. Como flutuação, essa flutuação está toda aqui. Por quê? Porque o campo aqui, ele não tem nada a ver com o bóson de Goldstone. Quem se acopla com o campo de Goldstone, com o campo de Gauge, é o bóson de Goldstone. Então, o que nós entendemos, né? Independentemente de modelo, independentemente do tipo de Lagrangiano, só por argumentação de simetria, a gente via que quem era absorvido na parte longitudinal do campo de Gauge era o bóson de Goldstone. Então, nesse exemplo específico, o bóson de Goldstone está no campo S, está no Φ2. Então, é ele que está se acoplando. Se não fosse esse termo aqui, ele estaria desacoplado também. Ó, ele apareceria como um termo de tipo Weibull sem massa. Seria um escalar de massa nula, que seria justamente o bóson de Goldstone. Mas, ó, ele se acoplou com a parte daqui. Então, isso não garante mais que ele tenha massa nula, porque ele está ligado com esse campo. Então, se a gente olhar, por exemplo, a equação de Euler-Lagrange do S, a gente vê que daqui vai sair o D'Alembert de S. Mas daqui vai sair um delírio ali. Então, esse campo aqui, olhando para essa equação, ele não é um campo de massa nula, não tem nada do tipo D'Alembertiano mais M2 de S. Então, eu não posso garantir que ele tenha massa nula. Então, nós vamos ter que agora, depois do intervalo, nós vamos discutir. Já está claro para nós o seguinte, que o campo aqui, ele é um campo de Klein-Bordon típico. Temos um meio de dmi ao quadrado menos um meio de termo de massa. Então, ó, aqui vai aparecer esse M2 igual a menos 2π, e o π é negativo, então esse termo aqui é positivo. Isso aqui vai aparecer exatamente como a massa do campo aqui. Então, a gente vê que aquele parâmetro do potencial de Higgs, ele vai estar ligado à massa do campo físico. O Φ é o campo, ele é o campo que é o campo que ficou completamente solto, desacoplado. Então, isso aqui é a partícula de Higgs. Quando a gente fala do modelo, quem é o campo de Higgs que a gente espera medir no LHC, é o Φ. Ele tem uma massa bem definida. Então, a massa do campo aqui está aqui, ó. Menos 2π. Então, o campo aqui é um escalar genuíno, escalar neutro, ele é real, com a massa, beleza, bem definida. Então, está aqui. Então, a gente está vendo o seguinte, que o parâmetro ψ, que está no potencial, que se tornou negativo para poder fazer a quebra espontânea da simetria, ele está ligado exatamente à massa do campo de Higgs. Ele tem uma dimensão de massa ao quadrado. Por isso que muitas vezes já no potencial a gente já coloca um termo M2 alguma coisa, porque a gente não sabia o que era aquilo. Então, a gente botou um ψ. No final é que a gente interpreta que esse ψ está ligado justamente à massa de uma partícula escalar neutra, que está aqui solto na teoria. Claro que ela não está livre, ela está interagindo, eu expressei termos de interação. Ela tem esse termo aqui, Φ2, amigo a mim, etc. Então, a gente já identificou, vamos dizer assim, aquilo que é o bóson de Higgs. Então, aqui está o Higgs. E ele fica nessa partícula física massiva e neutra. Agora, por que o S? O que está acontecendo com o S? O S é físico ou o S não é físico? Vamos discutir isso agora. Eu agora fiquei com o S acoplado com a mim, então eu não posso descolar a discussão do A da discussão do S, porque os dois estão acoplados por um termo aqui, ó, um termo de massa. Então nós vamos ver o que vai acontecer com esse campo aqui, que a gente já soltou o campo aqui, então já está tudo pronto. Depois nós vamos ter esse mecanismo exatamente vai ser reproduzido no SO2, no SO1, na teoria não abeliana. Isso é universal. Eu estou pegando esse modelo, ele já está um protótipo de trabalho bem universal. Então agora, depois das 6h15, a gente se encontra para discutir o que está acontecendo com o bóson de Goldstone, que está no campo S. Então é aí que a gente vai ver que esse é o que seria o bóson de Goldstone. Vai ver que esse campo aqui, na verdade, ele pode desaparecer. Eu posso mandar embora, eu posso zerar, eu posso cancelar esse campo. Mas mesmo que eu não cancele ele, nós vamos entender que esse campo é não físico. Então, vamos ver que esse campo ele vai estar ligado
a presença de uma partícula tipo taquiônica. E aí a pergunta é, isso aí sobra no modelo padrão? Então o modelo padrão tem um táquio, aí a gente vai ver como é que esse táquio automaticamente desaparece no modelo padrão. Então dá um intervalinho até 6 e 15, tá bom? Volta. Vocês tiveram calma de